Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Esta semana, damos continuidade ao debate sobre os retratos transnacionais da cruzada antigênero. Eu e Regina Facchini conversamos com Marco Aurélio Máximo Prado, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos LGBT da UFMG, e Sônia Correia, do Sexuality Policy Watch. Caso ainda não tenha ouvido o primeiro episódio dessa nossa sequência, corre lá e ouça. Lá oferecemos uma genealogia do que vem hoje sendo chamado de ideologia de gênero, sempre entre aspas, e traçamos um breve panorama dessa ofensiva na Europa Ocidental. Nessa segunda parte, Sônia e Marco nos explicaram com mais detalhes os aspectos conceituais e os parâmetros analíticos que são necessários para corretamente compreender esse fenômeno. Além disso, compararam a experiência da Europa com a da América Latina, demonstrando as diferenças e aproximações dos casos. Infelizmente, tivemos alguns problemas durante a gravação do nosso episódio, e a qualidade do som não ficou ideal, mas acreditamos que isso não vai prejudicar o excelente conteúdo. Fique agora com a nossa conversa! Bom, eu sou Sônia Correia, eu sou co-coordenadora do Observatório de Sexualidade Política, que é um projeto, uma rede de conhecimento e ação transnacional. É um projeto sediado na ABI, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, no Rio de Janeiro. Eu já conversei com vocês, e com o Marco, com a Regina e com o Thiago, sobre o dossiê, o número especial da Revista de Psicologia e Política sobre as ofensivas antigênero na Europa e no Brasil. Bom, eu sou Marco Aurélio Máximo Prado, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu coordeno o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. E estamos aqui de novo, então, para conversar sobre as questões da ofensiva antigênero. Eu sou Regina Facchini, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU e colaborando aqui com Larvas Incendiadas. Agora, a gente quer pegar e entrar um pouco mais em alguns detalhes, aprofundar a conversa que nós já fizemos. Para começar, então, eu queria fazer uma pergunta para a Sônia. Queria então, Sônia, que você começasse aprofundando um pouco, contando para a gente como é que você está definindo conceitualmente o que são essas ofensivas antigênero. Veja só, eu acho importante um pouco a partir do panorama geral que nós discutimos no outro podcast sobre o que nos inspirou a fazer o dossiê, como o dossiê se situava no contexto transnacional e sobretudo no contexto brasileiro, né, de erupção e intensificação, né, da ofensiva antigênero. Eu acho que era importante resgatar do próprio dossiê algumas definições ou conceitos que me parecem que são fundamentais para a gente compreender o fenômeno, a formação, isso que eu tenho chamado a hidra, né, na frente da qual a gente está nesse momento, né? Eu acho que uma primeira definição a ser sublinhada aqui é a de que isso está indo basicamente do texto do Rogério, no tema, mas também de definições do Bernini, do texto do Davi Paternotte e do Roman Coir, né? A ideia, ou seja, a clareza, o entendimento de que a noção de ideologia de gênero, sempre entre aspas, né, é um truque, uma fabulação, uma elaboração fantasiosa ou fantasmagórica, né, que contém uma acusação ao gênero, à teoria do gênero, ao genderismo, ao feminismo do gênero, essas fórmulas muitas, né? Mas uma acusação de que o gênero, a ideologia de gênero, o genderismo, o feminismo do gênero é uma ideologia contemporânea caracterizada pelo recurso a um uso manipulador da linguagem. Essa ideia é muito frequente nos textos dos autores que fazem essa acusação de que a teoria do gênero usa palavras para significar coisas estranhas ao seu significado natural. Acho que é importante sublinhar e reter essa ideia da fabulação, do truque, da elaboração fantasiosa, né? Que, na verdade, é inspirada lá na tese marxista de que toda ideologia é uma forma de falsificação da realidade.
Eu acho que é importante, tem uma menção no texto do Rogério que eu gostaria de recuperar aqui também, é que ele retoma o Umberto Eco sobre fascismo para afirmar no texto dele de que os fiéis ou devotos, né, das teses contra a ideologia de gênero creem apenas naquilo que eles supostamente já sabem, ou naquilo que lhes confirma o que supostamente já sabiam. Portanto, é uma retórica que se ancora nas muitas expressões do pensamento esquemático, né? Deus e o demônio, do bem e do mal, pessoa de bem, pessoa criminosa, seja religiosa, seja ela emanada das culturas e de formações seculares. Aqui eu queria lembrar, talvez, para o contexto contemporâneo, que o esquematismo, essa forma binária de pensar, é um traço muito forte das culturas digitais, né? Uma outra dimensão é que essa retórica tem um tom paródico, é uma paródia, né? O discurso do adversário, ou seja, o nosso discurso sobre gênero, sobre teoria de gênero, ele é reconstruído e, ao ser reconstruído, ele é deformado e é revestido de significados caricatos e grotescos. Eu acho que a gente viveu isso no Brasil de forma radical no processo eleitoral do ano passado. Seja com a mamadeira de piroca do processo eleitoral, seja na acusação das feministas que são sujas, que são feias, que fazem coisas bárbaras, entre aspas, né? E relacionado a isso, eu acho que há um elemento importante, é que quem propaga, né, essa fabulação, esse truque, para usar um termo que a Amana usa no texto dela, o truque da ideologia de gênero, essas forças não estão abertas ao confronto acadêmico. E eu estou dizendo isso porque, em grande medida, a resposta à ofensiva antigênero no Brasil e em outros lugares do mundo tem sido de reagir a essas forças dizendo que vocês estão falando não é a teoria de gênero é outra coisa do que vocês estão dizendo. Eu acho que é importante lembrar que não há essa abertura a um debate acadêmico sobre o que esses discursos propagam, porque isso é uma vulgata, né? Isso é a propaganda. E a propaganda não é objeto de debate. Ela é concebida e disseminada para convencimento. Esse entendimento, a meu ver, não deveria, entretanto, nos fundir. Uma parte importante desses atores são muito versados nas teorias pós-estruturais de gênero e também em outros autores que informam o nosso campo, ou seja, o campo da esquerda de maneira mais ampla. E eu quero citar aqui um autor espanhol chamado Cláudio Zulián, que é um cineasta, que num artigo publicado pelo Público observa, com razão, que desde muito tempo essas forças têm se apropriado do pensamento de intelectuais de esquerda, por exemplo, Gramsci e outros autores fundacionais, inclusive dizendo publicamente que estão fazendo isso, assim como a esquerda tem se apropriado de autores da direita, como é o caso de Carl Schmitt. Esse é um elemento a ser pensado. É importante não desqualificar, desmerecer algum dos autores que estão escrevendo sobre isso, no sentido de que eles estão engajados e são leitores bastante sistemáticos da produção do nosso campo. O que isso produz um desequilíbrio, porque nós não temos lido com a mesma intensidade, de maneira tão sistemática, os autores conservadores. Por último, a minha última observação é que é importante ter muito claro que as forças aglutinadas em torno da ofensiva antigênero, que compartilham, né, dessa pauta, elas são muito diversas e elas não têm como alvo apenas as questões de gênero, a sexualidade, os direitos sexuais, os direitos reprodutivos e o aborto. São como uma metralhadora giratória que aponta e atira em muitas direções, e um de seus alvos é certamente o pensamento e a política de esquerda, num sentido mais amplo,
para além do feminismo, mas também o liberalismo político-democrático, né? Pois essas forças são, em geral, muito avessas às liberdades individuais, no sentido da liberdade de autodefinição pessoal. Para além da pauta clássica conservadora do liberalismo, que é a liberdade do direito à propriedade, das regras de mercado. Não sem razão, Edmund Burke, um liberal conservador, que na verdade é considerado um dos pais do conservadorismo moderno, é uma figura espectral dessas tormentas políticas que nós estamos assistindo em torno ao gênero, né? Na verdade, o ataque para chegar ao Brasil, né? O ataque ao gênero como expressão de um globalismo totalitário, nefasto, né? Segundo esses atores, que é um pouco o discurso que hoje é propagado pelo ministro das Relações Exteriores, se associa a essa vertente, né? Essa vertente crítica do liberalismo político-democrático, não só da esquerda. Eu quero retomar um pouco algumas questões que a Sônia colocou, que eu acho que talvez ajudem a gente a trabalhar um pouco essa ideia mais conceitual, né, de uma definição, que é pensar nessa artimanha discursiva que tem, vamos dizer, que se materializa por esses atores, pensando, então, a ideia de ideologia como um falseamento daquilo que seria a ciência igual à natureza. Portanto, há uma artimanha aí que eu acho que é importante nessa articulação discursiva, que é redefinir, ressignificar uma interpretação da relação entre natureza e cultura, sobretudo para pensar a questão de gênero e sexualidade. Acho fundamental essa questão que a Sônia coloca, que é, de fato, a gente começar a encarar que há uma produção intelectual desses atores, quer dizer, tem atores estudando o campo de estudos de gênero e fazendo essa depuração, né, para essa articulação discursiva, e uma certa condensação de termos, né, importantes de maneira, vamos dizer assim, simplista, que ela possa ser repetida, o que lembra muito que vários autores mostraram no início do século XX a capacidade de determinados, na época, líderes de condensar determinadas articulações discursivas para mobilização de algumas pautas. Eu acho que o caso do Escola Sem Homofobia, que vira nessa depuração desses atores da ofensiva Kit Gay, é um dos casos, né, que mostra esse tipo de condensação discursiva importante, e que eu acho que pelo menos 2 textos do número especial, do dossiê, vão abordar isso, né, de alguma maneira, tanto o texto do Rogério como o texto do Paternotte também, que ajuda a gente começar, vamos dizer assim, a entender como que essa articulação vem se dando. Acho que tem nós dessa articulação discursiva aí que precisam ser compreendidos por nós e de alguma maneira desatados, para que a gente possa compreender melhor conceitualmente como é que a ofensiva tem produzido ideias. Dado que a gente já compreendeu mais ou menos o que é esse fenômeno da ideologia de gênero, né, entre aspas, que a gente está usando aqui sempre isso, né, quais são então os parâmetros analíticos para a gente perceber como é que ela está operando, para também conseguir perceber como ela opera de forma diferente em cada um dos países, né? Veja só, eu acho que a primeira referência analítica importante compartilhada aqui é que, apesar da origem ou do berço católico dessa fabulação, desse truque, dessa elaboração fantasmagórica, sobre o qual nós falamos bastante no último debate, na última conversa, eu acho que é fundamental entender que essa não é uma fabulação estritamente vaticana, eclesial e nem mesmo religiosa. Ela é uma construção sintética. Quero dar um exemplo aqui. Na Europa do Leste e na América Latina, o ataque à ideologia de gênero vem associado de maneira muito, muito densa, particularmente no Brasil, foi assim no processo eleitoral, com o ataque ao marxismo, né, ao marxismo cultural.
a ideia de que a ideologia de gênero é a nova face da esquerda. Essa fórmula retórica é, em parte, uma produção católica, é um ajornamento das estratégias contra-revolucionárias, e aqui eu estou falando da contra-revolução ao marxismo dos anos 50, e em parte ela é completamente secular, porque se vincula à produção de atores, de pensadores conservadores norte-americanos dos anos 80 e, sobretudo, 90, vários deles que estão situados no campo dos estudos estratégicos militares. Portanto, são intelectuais da hegemonia política. A gente não pode compreender essa junção sem perceber que há fontes religiosas e há fontes absolutamente seculares, né, nesse sincretismo. Da mesma forma, as forças que compõem as formações políticas, né, estratégicas no plano das sociedades, as mobilizações de ação política contra gêneros são hoje decididamente ecumênicas. Mesmo quando, 15 anos atrás, elas talvez tivessem sido exclusivamente religiosas. Elas envolvem tanto o catolicismo ou ortodoxo, quanto o evangelismo conservador ou fundamentalista nas suas mais variadas expressões. Mais um vasto conjunto de vozes, grupos seculares, ditos seculares. Nós falamos um pouco disso da outra vez, né? Políticos profissionais, médicos, juristas, acadêmicos, mais variadas ONGs, youtubers, influencers e etc. E, finalmente, para retomar a análise do Roman e do Davi no texto deles, essa ênfase de que não são, de fato, fenômenos nacionais singulares ou isolados, mas compartilham raízes comuns, têm semelhanças através das fronteiras, como nós já dissemos outra vez. Tanto as pesquisas feitas na Europa como o ciclo de pesquisas que nós estamos terminando, que muitos dos atores e atrizes que aparecem nas campanhas europeias estão envolvidos em atividades que se fazem em outras partes do mundo. São exemplos disso a Alliance for Defense of Freedom, o Congresso Mundial das Famílias, a Citizen Gold, que a gente falou bastante da outra vez, onde a urgência dos estudos transnacionais compartilhados, e eu diria também, né, para adicionar alguma coisa além do que eu já disse na semana passada, que uma urgência no campo de pesquisas, sobretudo sobre o fenômeno, é bastante urgente que a gente supere as disputas pelo domínio do campo e alguns debates estéreis quanto à interpretação do que é essa hidra, né? Porque eu acho que isso pode comprometer nossa capacidade de analisar o que está acontecendo e responder a contento aos seus efeitos, né? Eu acho que esse é o momento em que o tamanho do desafio é tal que só perspectivas compartilhadas, interseccionais, e não só no campo acadêmico, mas também com transversalidades para o campo da ação política, vão nos possibilitar uma resposta informada e consistente às ameaças e aos efeitos das ofensivas que já são mais do que palpáveis, né? Especialmente no caso brasileiro. Eu só queria complementar dizendo o seguinte, quer dizer, essa força de uma categoria acusatória, né, que eu acho que também é um elemento que a gente não pode perder de vista como um parâmetro analítico importante dessa articulação primeira de discurso, dessa artimanha discursiva, ela nos posicionou de alguma maneira, vamos dizer assim, num campo de adversários, tentando, quer dizer que então gênero não é ideologia, né? Acho que a Sônia tocou nisso muito bem. E eu acho que agora a gente está exatamente nessa virada um pouco analítica, que é sair desse lugar que, de alguma maneira, a acusação nos colocou e usar do campo, vamos dizer assim, do pensamento expandido das teorias de gênero interseccionais para pensar essa articulação, como é que ela junta elementos muito heterogêneos em um certo núcleo condensado de imagens e de ideias relativamente simples e vulgares, embora elas estejam assentadas em alguma coisa bastante complexa do ponto de vista intelectual. Então, eu acho que tem uma passagem aí que eu acho que é um momento importante agora, e talvez o caso do Brasil vire um laboratório para a gente de estudo importante, porque definitivamente a ofensiva atinge seu objetivo, um dos seus objetivos, que é ocupar o Estado,
que a gente conseguir sair, eu acho, dessa, vamos dizer assim, dessa esfera de análise aí da articulação discursiva para entender atores, instituições e formas de mobilização que a ofensiva se utiliza e que, em parte, elas não são totalmente novas, mas elas têm estratégias bastante novas, em parte dada pelo contexto, obviamente, né, pelo contexto, pelo tempo histórico, vamos dizer assim, mas também por estratégias que são, vamos dizer, inovadoras. Quer dizer, como é que a ofensiva está relendo o campo de direitos humanos hoje, está ressignificando esse campo, como é que ela decide quais são os atores principais desse campo. Quer dizer, se a gente pegar os atores brasileiros que hoje estão no Estado, eu acho que dá para a gente começar a entender, agora um pouco para além dessa artimanha discursiva, que tem essa capacidade mobilizatória, como é também que a ofensiva se materializa em ações institucionais e como é que ela convoca determinados atores. Porque uma coisa é importante a gente não perder de vista que a ofensiva é viva e efervescente e se repensa e se reatualiza o tempo todo, mapeando também os seus adversários e o movimento dos seus adversários. Eu acho que a gente está um pouco nesse momento, vamos dizer assim, para mim, de uma certa virada que o caso brasileiro está nos dando, de alguma maneira, como referências de uma ação do Estado a partir da articulação da ofensiva depois das eleições. Então, gente, acho que com isso a gente já pode sair desse ponto tão analítico e entrar um pouco mais na análise dos casos concretos. Eu acho que o nosso primeiro passo podia ser tentar comparar um pouco o que está acontecendo aí na Europa com o que está acontecendo aqui na América Latina. O que é parecido, o que é diferente, né? E quais são as lições que a gente toma dessa comparação. Eu acho que, olhando a América Latina no seu conjunto, não vou me concentrar aqui no Brasil, mas olhando a América Latina e a Europa, eu acho que os dois traços comuns mais fortes são, primeiro, que, na sua forma contemporânea, tiveram uma erupção na Europa quanto na América Latina nos anos 2012, 2013. Ainda quando houvesse sinais, tentativas anteriores, né? Mas vamos dizer, uma erupção forte. A segunda é que, apesar do berço católico comum, o desdobramento, proliferação dessas ofensivas a partir de 2012, 2013 é nessa manifestação ecumênica, né? Envolvendo uma gama muito variada de atores seculares e religiosos, cuja perfil vai variar muito segundo o contexto, né? São formações metamórficas, né? Que se adaptam às condições do contexto. Um outro traço comum é a vinculação orgânica dos atores da ofensiva, dos discursos da ofensiva com forças sociais e partidos, ou de direita ou de extrema direita. Essa vinculação não era flagrante em 2015, 2016, mas ficou flagrante no caso europeu com a chegada do poder do Salvini na Itália, do Vox, do partido Vox na Andaluzia, assim como no Brasil. Né? Digamos, o Brasil é o exemplo equivalente, né? A situação equivalente. E no caso da Europa do Leste, aí tem que fazer uma diferença, né? Essa vinculação com partidos conservadores, regimes de tendência autoritária, é muito mais marcada na Europa do Leste do que na Europa Ocidental e há mais tempo, e os exemplos são, sem dúvida, a Polônia e a Hungria, né? As diferenças em relação à América Latina são duas. A primeira é óbvia, que é a ausência do evangelismo fundamentalista, do evangelismo conservador no contexto europeu. Como um todo, em geral, né? Não é que não existam igrejas evangélicas conservadoras, inclusive as igrejas brasileiras estão em expansão na Europa, em Portugal, Espanha, sobretudo, né? Mas elas continuam minoritárias e, no caso da ofensiva antigênero, a presença do catolicismo conservador é muito mais marcante. E no mundo pós-soviético, né, no mundo lá próximo, na órbita da Rússia, esse lugar é ocupado pela Igreja Ortodoxa, que desde os anos 2000 teve um diálogo muito constante, né, com Roma. Dito isso, assim como na América Latina, há redes antigênero e anti-aborto de perfil evangélico transnacionais que estão atuando na região. Para entender o caso latino-americano, é melhor, às vezes, olhar mais para os Estados Unidos do que para a Europa, porque é nos Estados Unidos onde, desde os anos 70, se registra essa convergência
entre forças católicas e forças evangélicas, numa cruzada de caráter moral com objetivos políticos mais amplos, né? Acho também que na América Latina são mais flagrante a presença de atores políticos institucionais com um papel vocal e muito visível, às vezes até presidentes, ou atores vinculados ao aparato estatal, sobretudo do campo jurídico, né? Bom, e finalmente, eu acho que a gente tem que olhar não apenas para as dimensões, atores, dinâmicas das próprias ofensivas, contexto mais amplo onde elas se dão, né? E, pelo menos com relação à Europa Ocidental, a arquitetura institucional ou era até aqui, porque começa a ficar também um pouco mais abalada, mas enfim, muito mais sólida e consistente do que a arquitetura institucional das democracias na América Latina. Então, portanto, há uma capacidade institucional de resposta melhor articulada e mais consistente, né? Nosso cenário é mais parecido com o da Europa do Leste, ou seja, são democracias mais recentes, resultantes de uma transição política de regimes autoritários para a democracia. E penso que acho, para o caso do Brasil especificamente, eu diria que é produtivo pensar o tema da corrupção política extensiva como um traço comum entre o nosso contexto e o contexto italiano. E claro, eu não preciso aqui me estender muito sobre os paralelos extensivamente feitos entre a Lava Jato e a Operação Manipulite na Itália, né? Como um fator que tem favorecido o giro à direita no campo da política, de maneira geral, e o papel que o ataque ao gênero ou a ideologia de gênero tem tido nessa reconfiguração. Bom, a Sônia tem como dar esse panorama assim, de uma maneira muito boa para a gente, né? Para pensar um pouco esses dois elementos aí de uma certa diferença da América Latina, né? Eu acho que essa questão de como o evangelismo na América Latina se transforma e se organiza como um projeto político é um elemento fundamental para a gente pensar. Quer dizer, há um projeto político que tem seu berço aí e que no Brasil muitos estudos já tinham mostrado isso, né? Como que você tem uma ocupação da política por esses atores e agora um projeto político bastante definido. Acho que essa é uma questão importante. E o outro ponto que a Sônia coloca, que eu acho fundamental também, que é de fato, vamos dizer assim, da institucionalidade da democracia, das instituições democráticas nesses países, a sua capacidade de funcionamento e de amadurecimento, que eu acho que é um ponto que, obviamente, se a gente pensar o caso do Brasil, pega, vamos dizer assim, de mão cheia uma certa fragilidade institucional também, que vai servir bastante como um campo de entrada da ofensiva e de reorganização por dentro dessas instituições. Então, nós falamos aqui da importância de pensar a articulação dessas forças religiosas com outras forças de extrema-direita, e também de como, para além dos direitos sexuais, a gente tem um impacto sobre outros direitos. Eu queria um pouco, assim, se vocês podem falar dos efeitos, para além das questões envolvendo gênero, né? E isso que a gente vive no Brasil, com a ofensiva a direitos trabalhistas, isso vem acompanhando os outros casos, os direitos todos, né? A gente fala da erosão do campo dos direitos de forma mais ampla. Veja só, Regina, a tua pergunta, ela tinha deixado ela um pouco para o final como um desafio interpretativo, né? Um dos desafios grandes que a gente tem ainda em lacunas ou pontos cegos para compreender o fenômeno, né? Que é qual é a vinculação entre as ofensivas antigênero, que tem esse foco tão concentrado em gênero, sexualidade, aborto, direitos sexuais, direitos reprodutivos e a dimensão macroeconômica, né? Nesse terreno, a gente tem acompanhado já há algum tempo as premissas conceituais do texto clássico da Wendy Brown, de 2006, né, que é da convergência entre neoliberalismo em termos tanto de políticas econômicas, erosão do estado de bem-estar social,
ponto de produzir uma certa forma de subjetividade altamente individualizada, enfocada muito na família, e as forças neoconservadoras, vamos dizer, um neoconservadorismo de ordem moral. Isso, como marco teórico, isso é um ponto de partida. Agora, quando a gente observa o mundo real e tenta trazer uma análise mais sólida, empírica em relação a isso, há desafios enormes, né? Primeiro porque o neoliberalismo está conosco há muito tempo, né? Está conosco desde os anos 80. E sempre fazendo pressões sobre os estados, sobre a sociedade, né? Com a sua pauta de que quanto menos regulação, quanto menos estado, melhor a sociedade serão, sem nunca dizer para quem. Então, essas pressões tiveram efeitos em todos os lugares, mesmo onde havia uma resistência política por forças instaladas no poder e no Estado, como foi o caso da esquerda, né, no poder na América Latina. Apesar de estar no poder, essas forças cederam, né, a pressões do neoliberalismo, porque é uma força estrutural. Tem que lidar com isso. Então, não existia um mundo não neoliberal. Ele está sempre aí conosco. E o outro aspecto difícil é porque os atores do campo político, que são muito alinhados com as ofensivas antigênero, produzem discursos não contraditórios, mas jogos de palavras e jogos retóricos em relação ao neoliberalismo que são complexos. Por exemplo, o Orbán acusa a União Europeia de impor à Hungria um imperialismo neoliberal. E ele associa esse imperialismo neoliberal à imposição dos parâmetros de igualdade de gênero, de respeito à diversidade sexual, ao mesmo tempo que, na sua própria política econômica, não se pode, de maneira nenhuma, afirmar que ele está implementando uma política clássica de Estado de bem-estar social, senão que ele também está cedendo às pressões do neoliberalismo em vários aspectos. A gente tem pistas sobre isso, mas elas precisam ser melhor desvendadas caso a caso. No caso do Brasil, é muito evidente a colusão, né? A confluência no contexto precede as eleições de 2018 e no seu desdobramento para a realidade atual, a confluência entre o ultraneoliberalismo e o discurso, a retórica antigênero e sexualidade. Aqui é como um caso clássico a ser examinado mais perto, mas é importante dizer que isso não acontece em todos os lugares. Assim como você tem a contraface disso, que é atores de esquerda, alguns muito importantes, como foi o caso do Rafael Correia, mas outros atores na Europa e na América Latina, que apesar de um discurso anti-neoliberal, se alinham a posições antigênero, né? Então, tem uma complexidade aí que não pode ser, a meu ver, minimizada. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos, nesse momento, são como ícones, né? E suspeito que uma dinâmica parecida está acontecendo em países menores, como Paraguai, Guatemala, né, onde você tem no poder do Estado, instalados no poder do Estado, forças que são antigênero de cabo a rabo, né, e sem vacilação, e políticas econômicas radicalmente ultraneoliberais, tipo sem regulação, abertura total ao capital, jogos, por exemplo, Paraguai com os Estados Unidos, enfim, uma associação. E os Estados Unidos, onde com o Trump essa convergência se faz de maneira flagrante. Inclusive porque há um aspecto muito interessante nessa genealogia das ofensivas, é que embora elas tenham sido em grande medida impulsionadas por atores e redes norte-americanas, nos Estados Unidos, até muito recentemente, a ofensiva não se manifestava como um ataque ao gênero ou à identidade de gênero, né? Isso é um fenômeno bastante recente do último ano e diretamente associado à administração Trump. E o outro lado da questão, né, o Trump também, né, faz esse jogo complexo como Orbán, né, de fazer uma defesa, um discurso nacionalista que ao mesmo tempo de abertura completa à livre circulação dos capitais, né, mas de defesa de proteção de um certo nacionalismo. Então, eu acho que compreender essa complexidade
verdade, é um desafio que a gente tem. Eu queria colocar um ponto, ou talvez 2 pontos aí, nessa questão que a Sônia levantou na pergunta da Regina, que eu acho uma pergunta importante, que é esse desafio. Quer dizer, acho que é pouco nítido pra gente essa articulação com a ofensiva, vamos dizer assim, antigênero e essa cruzada sobre outros direitos, né, que a gente está vivendo no Brasil. Ainda essa articulação que a gente está vendo acontecer, mas acho que para entender isso ainda é um trabalho árduo. Mas tem um elemento aí que a Sônia levantou agora que eu acho importante, quer dizer, o neoliberalismo e essa conformidade de um individualismo acirrado não é de hoje, mas por outro lado também a gente tem tido no Brasil essa experiência de pouca resistência com o neoliberalismo. Embora quase, vamos dizer assim, 15 anos de um governo de esquerda, uma resistência muito pequena ao neoliberalismo, tanto por parte da própria esquerda, vamos dizer, institucional brasileira, mas também por parte dos movimentos sociais. Eu acho que a gente está presenciando isso, quer dizer, um ataque à Previdência, um ataque à Seguridade, um ataque a direito trabalhista, ataque à educação, né? Porque o Brasil ainda tem o caso aí da articulação da ofensiva com a organização da escola sem partido, que eu acho que é outra coisa também importante, de que alguns textos, inclusive do dossiê, já trazem, né? Já vão discutir essa articulação, para a gente pensar também como a resistência por parte da sociedade também tem sido muito baixa. E aí tem uma série de hipóteses, eu acho, possíveis, que podem ser frutíferas, como, por exemplo, pensar, e eu e Sônia temos conversado sobre esse ponto, que eu acho que é um ponto importante, como os movimentos sociais, e se a gente tomar, sei lá, movimentos ligados ao campo de direitos, gênero e sexualidade, também, vamos dizer assim, se colaram no Estado de tal maneira que agora, vamos dizer, reinventar essa resistência é um trabalho milimétrico, longo, não é simples, e que tem, eu acho, permitido a baixa resistência também avançar essa articulação em direitos, outros que não ficam centrados só no campo de gênero e sexualidade. Tem aí um campo aberto de investigação importante, porque como que essa junção com princípios do neoliberalismo no Brasil, por isso eu acho que o Brasil é um laboratório agora para a gente, assim, fundamental. Você está vendo, por exemplo, toda essa posição da discussão do ensino domiciliar acontecer, né, está vinculado a grupos econômicos importantes de privatização da educação no Brasil, está vinculado à ofensiva do ponto de vista discursivo, né? A ideia da liberdade familiar e etc. Então, acho que tem aí um campo enorme para pensar como que a ofensiva se articula com ataque a outros direitos que não só no campo de gênero e sexualidade. Na verdade, tem que perceber isso como um ataque ao Estado que protege, que é traduzido, né, nessa coisa paródica, né, que a ofensiva faz, a mesma coisa que faz com o gênero, que converte gênero em uma produção de destruição da família, contaminação e desregramento das crianças, né, faz essa conversão. No caso da sua contraface antimarxista, né, digamos, anti-esquerda, essa produção retórica, ela trata o Estado que protege como um Estado totalitário. Diz que o Estado do bem-estar social, na verdade, não é nada mais do que uma outra versão do totalitarismo comunista, né? Essa é uma ideia que se vende extensivamente nos Estados Unidos há algum tempo e que chegou ao Brasil com o giro à direita dos últimos anos. E, então, o que significa isso? Significa uma erosão dos direitos vinculados ao Estado do bem-estar social de uma forma muito ampla, né? Eu acho que esse é o pulo do gato, e que está presente em todo o discurso. Se você vê as análises da Isabela Oliveira Calil sobre o mundo bolsonarista, né, os eleitores, esse discurso está super presente em alguns dos perfis, né, que ela analisou. Então, gente, para a gente encaminhar aqui para o final da nossa conversa, eu acho que o Marco puxa um fio muito interessante e que eu gostaria da gente conversar um pouquinho mais, que é o fio de o que fazer agora, né? Ele começa a pensar que os movimentos sociais talvez durante muito tempo tiveram uma proximidade perversa e paradoxal com o Estado, que deu alguma potência, né, e que a gente não pode recusar ela também, mas que permitiu algumas
nos inseriu em algumas alianças, né? E dado esse contexto dessa confluência perversa entre ideologia de gênero, neoliberalismo e essa nova cruzada também antidemocrática, como resistir, né? Como construir algo agora a partir disso? Bom, tentar uma coisa assim, levantar alguns pontos, né? Porque é um tema absolutamente complexo e também, pensar o futuro não é uma coisa muito simples. Mas eu acho que uma primeira questão que está começando a acontecer, e eu acho que esse trabalho aí da SPW é fundamental, tem sido fundamental nesse sentido, é dar aos atores da sociedade civil, aos movimentos sociais, a seriedade de compreensão que exige para pensar qualquer resistência ofensiva. Eu acho que isso foi tomado de uma maneira como se não fosse uma articulação econômico-financeira, ideológica, de um projeto político. Tem uma articulação de muitos elementos diferentes, tem um financiamento pesado, ofensivo, tem esferas que ela se articulou, no caso do Brasil, judiciário, no mundo acadêmico. Então a gente tem que entender isso. Eu acho que esse trabalho é importante disponibilizar isso aos movimentos sociais de alguma maneira, que eles tomem isso como uma questão séria de compreensão. A gente até tinha pensado em algum momento em fazer umas oficinas, né, Sônia? Pensando isso, pensando o caso do Brasil e etc. Eu acho que tem também esse trabalho dos próprios atores dos movimentos sociais, quer dizer, que vem numa história de centralidade do Estado brasileiro. E se afastar não é alguma coisa muito simples, né? Até porque, vamos dizer assim, de alguma maneira, se exige dos movimentos sociais não só o protesto, mas o projeto também. Quer dizer, a ideia de que os movimentos sociais também criam políticas públicas de alguma maneira em articulação com o Estado, com gestores, etc. Eu acho que esse momento desse afastamento também é alguma coisa importante e que é muito delicado discutir isso com alguns movimentos sociais. A gente está vendo a ofensiva antigênero no Estado brasileiro, embora ela seja antigênero, a gente está vendo que a própria ministra defende uma série de questões que tem incorporado a parte do ativismo para sua participação. Então é um esforço, eu acho, muito grande também, não só do financiamento dos movimentos sociais, mas também de estratégia desse afastamento para começar a reinventar alguma resistência a essa ofensiva importante. E um outro elemento que eu queria colocar, que a gente não tocou muito, porque como o dossiê, nos casos do Brasil, dos textos de brasileiros sobre o Brasil, eles estão muito centrados na educação, eu acho também que ainda temos que compreender, até para ganhar outros atores da resistência, que não só movimentos, vamos dizer, gênero e sexualidade, né, LGBT, queer, o que seja, que é pensar o impacto e os efeitos da ofensiva em outros campos, por exemplo, como no campo da saúde pública. Quer dizer, o efeito que a ofensiva antigênero também tem hoje já no campo da saúde pública. Na educação foi fundamental compreender isso, porque foi o caso mais evidente desses efeitos, mas eu acho que a gente ainda tem que conseguir galgar isso para ganhar atores, por exemplo, movimentos sociais que estão vinculados à saúde e que podem colaborar com alguma resistência a essa ofensiva nesse momento. Eu acho que é um trabalho, vamos dizer, político dos movimentos sociais e do mundo acadêmico muito intenso que teria que acontecer aí de parcerias e diálogos para que a gente consiga de alguma maneira pensar em novas formas de, vamos dizer assim, de mundo público desses atores, e eu acho que a gente não tem pronto ainda. Retomando a pergunta do que fazer, né? Uma pergunta clássica. Eu também não tenho bola de cristal aqui e acho que é temerário, né? Apontar soluções fáceis para problemas tão difíceis como esse que a gente está tratando. Eu queria retomar uma coisa que o Marco disse na intervenção dele, que eu acho que um dos desafios que nós temos no caso do Brasil, mais especificamente, que o campo democrático, que o campo da esquerda democrática, faça uma reflexão, uma autorreflexão crítica, eu acho, sobre
a centralidade e o poder de tração do Estado na nossa cultura política, né, e nos nossos projetos. Eu acho que isso é uma pauta não realizada e que precisaria ser retomada nesse novo ciclo, né? Também quero um pouco problematizar a categoria dos movimentos sociais, porque a gente usa o termo movimento social como se ele dissesse necessariamente respeito, como se ele fosse uma nomeação exclusiva para forças do campo democrático. Não é bem assim. As ofensivas antigênero constituem movimentos sociais de direita, né? Movimentos sociais regressivos. Então, eu acho que, conceitualmente, um outro desafio que a gente tem é repensar a categoria de movimentos sociais e descobrir novos nomes, né, para onde a gente se situa, em que campo que a gente se situa. E, concordando com o Marco, eu penso que o debate sobre questões de interpretação ele tem que continuar. Embora a gente saiba muito mais hoje do que a gente sabia 2 anos atrás, eu acho que a gente ainda tem dilemas e dúvidas e interrogações, inclusive divergências do ponto de vista de interpretação do que a gente está assistindo. Por exemplo, um debate intenso o que está acontecendo é mais do mesmo? É o que a gente já conhecia? São as mesmas forças? São as mesmas pautas? Ou a gente está frente a uma nova formação que impõe novos parâmetros analíticos e novos desafios de interpretação? Eu tenho tido esse debate com várias pessoas. As forças são velhas, parte da sua agenda é velha, né? Não sem razão a gente está retornando aos clássicos conservadores do século XVIII e XIX, aos parâmetros da Igreja Católica do século XIX, mas há aqui um novo modo de fazer política, um giro semiótico e um projeto que, a meu ver, não é novo, né? Mas há discordância sobre isso, né? Uma outra questão pendente, e que eu acho que essa é importante, em grande medida no campo progressista, no campo democrático, de esquerda, há um discurso muito intenso sobre que estamos frente a uma espécie de uma conspiração religiosa, né, contra os direitos humanos e gênero e sexualidade. Eu acho que essa interpretação é uma interpretação limitada. Pode parecer assim, mas como nós estivemos aqui conversando, o que mobiliza essas transformações e a própria configuração delas é muito mais complexo do que uma mera conspiração religiosa, né? Acho também que é importante enfatizar o ecumenismo, tanto religioso quanto secular e religioso, em particular porque no Brasil há uma tendência constante de atribuir aos evangélicos o papel mais importante, a responsabilidade, a voz da política antigênero, o que obscurece, oculta o papel do integrismo católico, né, como lugar de gestação e propagação inicial dessas ideias, né? Eu acho que isso deve ser repensado, né? E, finalmente, para retomar uma coisa que o Marco disse, eu acho que a gente tem que reconhecer que, no caso brasileiro especificamente, eu não vi isso em outros estudos nacionais, mas no caso do Brasil, com certeza, as estratégias que têm sido adotadas pelos atores antigênero, tanto na sociedade, mas sobretudo no aparato estatal, têm extraído energia do campo da política sexual, têm recrutado atores desse campo, e há tensões, né? Está produzindo fraturas, tensões, uma espécie de lógica de divide a impera que a gente vai precisar debater com muita serenidade mas também muita seriedade e objetividade. Então, eu nem sei se faz mais sentido, mas enfim, concordo completamente com a Sônia em relação tanto à necessidade de novos parâmetros e de que tem aí tanto parâmetros analíticos antigos, forças que não são nada novas, inclusive, que a gente não tem que ficar focando nos evangélicos, mas eu queria voltar um pouco na questão dos movimentos sociais, né? Porque eu acho que às vezes a gente também tende a não só tomar movimentos sociais como sinônimo de atores sociais à esquerda, o que é um erro, né? E eu acho que o que está acontecendo agora só nos mostra o quanto isso é um equívoco, quanto
a tomar o movimento mais institucionalizado, ou a porção mais institucionalizada do campo discursivo de ação mais progressista, como sendo sinônimo de movimento social. E aí, quando a gente pensa em o que fazer ou com que atores dialogar para adensar essa discussão, eu acho que a gente tem que levar em consideração que desde os anos 2000, desde do início da década de 2000, a gente tem reações muito intensas à institucionalização do movimento social e à estratégia do diálogo socioestatal como prioritária, né? E isso, nos anos 2010, só se adensa. Então, a gente tem coletivos, a gente tem ações não institucionais, a gente tem slams, batalhas de rima, enfim, uma série de atores que não são institucionais, que muitas vezes também são um pouco avessos a algumas discussões, né, que são tomadas como academicistas ou que focalizam a tirada de consensos, mas que também estão no campo dos movimentos, tanto relacionados a gênero e sexualidade, como relacionados ao campo mais amplo da demanda por direitos, né? E a gente tem que pensar aí como é que incorpora, como é que se aproxima esses atores. Mesmo penso que o nosso desafio do ponto de vista político, né, maior é falar com a sociedade, entendeu? Nós estamos desafiados a conversar não apenas, sem dúvida, com o nosso campo, né, porque eu acho que há questões, falta clareza, falta informação, então esse diálogo tem que continuar no campo e não só nos marcos daquilo que é o campo institucionalizado, como diz a Regina, né, e além dessas fronteiras, mas eu acho que o nosso maior desafio é poder falar amplamente com a sociedade. Perfeito, estou concordando. Acho que os desafios estão postos aí, né? Acho que a gente elencou vários. Vamos ver o que conseguimos nesse panorama de terror que a gente está vivendo. Gente, então eu queria agradecer todo mundo por essa gravação mais uma vez, por esse segundo episódio. Eu sei que sempre tem 1000 coisas que ainda faltam pra falar. A gente prometeu falar sobre ainda o caso espanhol, não deu tempo, mas acontece, assim, fica pra outras, ou então também para aproveitar as pessoas, convidar que mais uma vez leiam o dossiê, busquem o site da SPW, né? A Sônia também vai disponibilizar no site da SPW, sempre tem muito conteúdo sobre isso, tem também os produtos novos que estão saindo, né, Sônia? Eu acho que isso você podia falar um pouquinho mais, pelo menos mencionar quais produtos de uma forma bem rápida vão sair, para guiar as pessoas também para encontrar isso, né? Eu acho legal. Antes de terminar, né, dizer que o SPW está terminando seu ciclo de pesquisas regionais sobre as ofensivas antigênero na América Latina. Nós temos um produto circulando em espanhol ainda, que é uma série de pequenos vídeos que tratam das erupções, dos antecedentes, dos atores envolvidos, dos efeitos e também de formas de existência. A campanha de divulgação ainda está só para a América Latina de hispanohablante, né? Mas muito em breve a gente vai ter esses vídeos circulando também em português e a gente espera que até outubro os relatórios finais, quer dizer, a publicação final desse esforço de pesquisa esteja disponível, ainda em espanhol, né, no primeiro momento, mas até o final do ano nós vamos ter resumos dos resultados também em português para a divulgação nacional. E claro, eu convido todos a visitarem o nosso site. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.